começou a gravar. Maravilha. Boa tarde, pessoal. Esse é o Café Sem Compromisso. Vamos começar o. Acho que esse episódio está errado aqui, deixa eu corrigir. Episódio 5. Agora sim, 18 de maio. E é isso aí. Café Sem Compromisso é o espaço para a gente falar de APS, falar de novidade. E vocês falarem para a gente o que vocês estão fazendo também. Tô vendo que tem pessoal já de outros cafés. Alexandre, Luiz. Gustavo, acho que esse é o seu primeiro, né? Não tenho certeza. O café, sim. Eu tava no Beleza. bootcamp só. Ah, você estava no último bootcamp que a gente teve, né? É, disse que eu lembro seu nome. E aí, curtiu? Tinha muitas coisas lá que eu sabia como funcionava, principalmente na última aula do design. Ah, Deu para aprender umas coisas interessantes lá. Ah, você fez o Design Automation também? Eu acho que eu fui em todos os dias. Ah, foi em todos os dias. Até porque a empresa tinha pedido para ver coisas novas, possivelmente recomendar para outras pessoas da empresa também que ia precisar de algum curso. Uhum. E o que vocês estão mexendo mais aí? Ah, Atualmente a gente tá trabalhando bastante com o visualizador para focado em servidores. Então, o cliente precisa visualizar cable trays, racks de uma forma muito específica. E aí a gente está usando o visualizador para pegar um modelo Revit e fazer isso de uma forma amigável para o cliente. Ele consiga ver de onde vai um cabo, até onde que vai, informações sobre esse cabo, para instalação, tudo mais. Entendi. Tudo isso que está vindo direto do modelo, aí você consegue um ambiente único sem precisar do Exatamente, com o próprio tablet. desktop. Maravilha. Um ponto importante do último tutorial, do último dia de Design Automation, é que a gente vai estar atualizando ele. Eu não sei se o time já pegou para atualizar, mas ele é o que mais destoa um pouco dos outros tutoriais. Os outros já estão usando versão mais recente de biblioteca, uma interface mais recente, mas a ideia é ele ficar mais moderno. A gente vai tirar jQuery, vai usar Fetch para conectar com o servidor, então vai ficar bem mais simples, vai ficar bem mais atualizado a interface. Realmente, Beleza? das aulas do Design Automation, foi a que custou mais para entender, realmente a mais Sim. complexa ali. Aquela parte do Ngrok também, né? O pessoal tem falado bastante. Você precisa instalar só para testar. A gente vai querer tirar isso também, que é mais uma dependência, né? Então pode contar que no futuro aí vai estar melhor um pouco o tutorial. E aí, pessoal, já chegou mais gente? Quem submeteu classe pro classe não, aula pro AU? Eles normalmente submetem. Alguém aqui submeteu alguma aula pro Sim. AU esse ano? Ah, Meu lado, tentei duas, uma sobre gamification no mundo BIM e, e outra justamente sobre esse produto que eu estava comentando, fazer um product demo dele. Ah, legal. E vai ser específico, gamificação vai ser com APS mesmo? Ou só com produto? Você vai exportar É e um, levar isso para não sei se fora? vai ter o viewer, mas usar essa ideia, provavelmente você conhece aquele software Gamify, que serve para você gamify a sua vida, que você coloca, tipo, se eu fizer tal tarefa, você coloca Ah, você ganha tantos pontos, você sobe de level e tudo mais. Isso aplicado ao mundo dos produtos Autodesk. Ah, beleza. Entendi. Se fosse focado no Viewer, tem alguns projetos que a gente tem trabalhado. Michael mandou Bom saber. algumas? E aí, pessoal, beleza? Beleza. Acabou que a gente mandou, né? Algumas, assim, a gente conseguiu. Acho que foram quatro, se eu não me engano. O pessoal aqui da Blossom mandou, né? É, foi tema variável, assim, mais estudo de caso, né? Projetos nossos, assim. Alguns vai mostrar um pouco do fluxo nosso do APS, né? Do Viewer e dos processos que a gente tem de AWP e etc. lá dentro, né? E uma delas é um estudo que a gente fez de design generativo também com a Vale. E é isso.
assim, sobre a APS especificamente não tem, das que a gente submeteu, né, não tem uma específica, assim, Tenha com a gente, né? Você vai é com participar em você, assim, conjunto, então. é, Fechado, vai ficar. Vai ter que ajustar o horário depois, né? Pra conseguir é, apresentar todas elas. vai ficar bacana. Isso daí vai ser show de bola. Pô, legal, cara. De design generativo, você tá falando aquela função do Rabbit, né? Que eu não sei se ainda tá Isso, no Dynamo ou tá tá, exposto. tá um pouco, né, você tem que fazer uma rotina no Dynamo para rodar ela, mas aí você faz a geração dentro da própria ferramenta, né, que vem nativa lá no Revit. Mas é ela mesmo que a gente usou para fazer o estudo, assim, estudo de ligar dois pontos, né, basicamente, a gente tem um terreno, aí tem dois pontos que a gente liga, faz a ligação de uma tubulação, seguindo algumas regras, né, e seguindo a topografia do terreno. Então, ele dá o melhor caminho nesse, Nossa, nesse terreno. Ele é produtividade. basicamente. Pô, maneiro, maneiro. Eu trabalhava com essa parte, inclusive, antes de entrar nesse mundo da Aí, ó, programação, né? Legal. Mas alguém, pessoal? Agora já não dá mais tempo, né? Foi até segunda-feira. Quem mandou, mandou. Quem não mandou, ano que vem. Enquanto vocês vão vendo se tem alguma demanda, se tem alguma dúvida, enquanto vocês vão preparando o que vocês estão trabalhando de APS, vou aproveitar para compartilhar um pouco mais sobre eventos que a gente tem. Eu falei de AU, que foi até segunda-feira, mas fora do AU, a gente tem também o acelerador, que está acontecendo quase todo mês, praticamente todo mês. O próximo acelerador ele vai acontecer na semana que vem, em Chicago. E aí, esses últimos a gente tem feito bastante presencial. Tem a parte do time que vai para os locais, vai ter esse próximo de Londres. E por fim, se vocês forem verificar essa página, o último dos aceleradores é esse aqui, em junho. Vai estar entre 26 e 30 de junho. E essa vai ser a última oportunidade antes da pausa que a gente faz no meio do ano. Porque a gente tem que preparar todos os eventos, preparar conteúdo para o Autodesk University. Então, para quem está trabalhando com algum projeto, quer entrar no Autodesk, quer tirar proveito do time durante um acelerador, essa vai ser a última oportunidade até... Quando que você acha, Silvio, que deve voltar mais ou menos? Deve voltar lá para novembro, talvez? Final de setembro, outubro. Outubro? Tá. Então, Final de setembro, começo de essa outubro. oportunidade. Essa é a oportunidade, então, para quem tiver com algum projeto. E é bem legal, pessoal, porque vocês têm uma dúvida, em 5 minutos aparece alguém, algum dos advocates, e ajuda. Então, se vocês tiverem algum projeto bacana, esteja trabalhando nessa época, é legal se meter. O outro evento é o DevCon, que vai acontecer nos dias 6 e 7 de setembro. E aí, Silvio, você pode falar um pouco mais desse? Posso? É como se fosse, para quem conhece a Autodesk University, é como se fosse uma Autodesk University, mas só para desenvolvimento. Então, a gente vai ter alguns tracks, né? Pessoal iniciante, pessoal intermediário, pessoal avançado, algumas aulas sobre isso, né? AIC, manufatura, vai ter um tracking executivo, um track de negócios, né? Para entender o que está, algumas coisas que podem acontecer nas empresas. Acontece em 2 dias, em São Francisco, 6 e 7. Que mais? É baratinho, $150, se eu não me engano. E aí tem várias coisas que vão acontecer por lá. A gente está trabalhando nas agendas ainda, tá? As agendas devem sair um pouquinho mais para frente, mas é 150 até dia 1º de julho, depois 250 e depois no evento 330. Então, se vocês estão pensando em ir ou acham interessante ir, a dica é fazer isso antes do começo de julho, que dá para salvar uma graninha aí. $100 dá para fazer uma festinha boa. Uns 2 jantares, pelo menos dá. Qual que é a data, Silvio? 6 e 7 de setembro. Ah, tá bom.
Vai ser $150 está tudo incluso, né? Passagem, estadia. Aham. Passagem de ônibus. Você vai dar passagem de ônibus para ir para lá. $150 por passagem. E aí você dorme no ônibus também, porque é o que vai dar para fazer. Entendi. Boa tarde Vai aí, ter pessoal. acompanhamento online ou vai ser só presencial? Esse é presencial. Talvez tenha alguma coisa depois online, né? Mas a ideia é presencial e a ideia é, além das aulas, né, que você possa fazer um network, conhecer as pessoas, conversar. Então, acho que vale bem a pena se vocês quiserem ir. Se precisarem de alguma carta, alguma coisa da gente descrevendo o evento, é só avisar que a gente manda para vocês dizendo o que é, o que vai acontecer. A gente pode fazer esse tipo de ajuda. A gente faz para a U, podemos fazer para a DevCon também. Bacana. Isso aí. A gente vai ter, não sei se vocês estão familiarizados, eu falei em alguns cafés aqui, alguns cafés têm falado já, da nossa iniciativa com a gestão de dados dentro da plataforma. E aí envolvendo as três indústrias, né? Manufatura, Flow, que é para mídia e entretenimento, e também para AEC. A gente já tem em produção Data Exchange e o Fusion Data, e a gente vai estar introduzindo uma nova API para gerir esses dados vindo de arquivos, inicialmente arquivos RDT, por meio de banco de dados de grafos e usando GraphQL. A gente já tem suporte atualmente para GraphQL com Data Exchange e agora vai ter não só com Exchange, mas também com um arquivo RDT armazenado na Construction Cloud. Está quase chegando lá, pessoal. Talvez para esse evento a gente já esteja com isso com a maturidade de ter essas APIs públicas. Beleza? Alguém está trabalhando com Data Exchange? Ou já teve uma introdução com Data Exchange? Algum conector com Revit? Com Rhino? Eu acho que ninguém está trabalhando, viu? Pelo jeito, né? Só. Uma dúvida que eu fiquei em relação ao Data Exchange, porque pelo menos no vídeo de apresentação dele, é justamente uma integração entre o Rhino e o Revit, levando a geometria de um para outro e tudo mais. Isso de levar as geometrias é meio exclusivo para os connectors que existem hoje, então a Revit, a Rhino, ou essa questão de levar a geometria poderia servir para qualquer outro software? Você entendeu perfeitamente, qualquer outro software. O Data Exchange é um conceito em que a gente tem um espaço comum na nuvem. Esse espaço comum, esse armazenamento está sendo por meio da Construction Cloud atualmente. E a ideia é que a partir do momento que você cria essa entidade, você cria o que a gente está chamando de Exchange, você tenha todos esses dados em um banco de dados de grafos, onde cada entidade vai ter um acesso granular a cada tipo de informação desse modelo, até o nível dos elementos, indo até o nível não só dos elementos, mas também de cada propriedade, cada metadado, cada material. E aí você tem relacionamentos entre essas informações para formar uma instância, formar um tipo específico. E aí, por meio do Data Exchange, você tem essas duas capacidades. Você pode tanto ler quanto escrever nesse grafo informações referentes à geometria e às propriedades, aos metadados. Para a geometria, a gente tem o Geometry SDK. Eu não sei exatamente qual é o status do Geometry SDK. E para os metadados, a gente tem a própria API, que pode ser utilizada no formato por meio do endpoint que a gente tem em GraphQL ou em REST. Em REST eu não recomendo, porque é muito mais complexo, mas para quem quiser testar, fica a seu critério. A gente tem um Explorer também que eu posso apresentar para vocês rapidinho. Se você vier aqui na documentação, tem todo esse overview, quais os conectores que a gente já tem disponíveis e qual é a ideia de você criar um conector e como funciona esse fluxo. O Data Exchange sempre vai fazer esse caminho de um produto
até o banco de dados de grafos. E aí pode ser para escrever ou para fazer a leitura. A gente já tem esses conectores disponíveis, por exemplo, para o Revit, tanto para leitura quanto para escrita. Para o Inventor, eu acho que também tem para leitura e para escrita. A gente tem para o Power Automate e para o Rhino, por exemplo. E aí, quando o conector já existe, você pode usar isso como se fosse um produto. Quando o conector não existe, é aí que entra a API, para você criar esse conector, tirando proveito dos dados que estão lá, no formato que você precisar, que o seu aplicativo precisa para interpretar. Só que o conector não existe não quer dizer que você não precisa criar também. Tem um conector nosso para Power Automate, você pode criar um outro e usar com um fluxo mais interessante para a sua aplicação. Fala aí, Silvio. Uma das ideias é que vocês criem vários conectores. A ideia é que vocês. Hoje a gente tem 3 ou 4, né? Mas a ideia é que a gente tenha, sei lá, 30 no futuro. Então, a partir dos fluxos que vocês têm nas mãos, clientes têm, você fala, putz, eu queria que tivesse A gente já viu um fluxo, acho que o João estava nesse fluxo, para passar dados de um produto de terceiro para outro produto de terceiro, tinha que usar o Civil 3D. O produto saía do produto terceiro, passava para o segundo produto do concorrente, vinha para o Civil 3D para poder voltar para o segundo produto do concorrente. Onde o Michael, na indústria que o Michael trabalha, tem bastante disso, nessa parte de mineração e tal. Tem muitos aplicativos que são muito específicos, então tem que fazer um ciclo gigante para poder fazer o dado sair de um lugar e chegar no outro. A ideia do conector é que você possa criar esses conexões de maneira mais fácil. E se você tem necessidade de fazer um fluxo, putz, eu queria pegar do produto A e levar para o produto B, né? Pode ser nosso, pode não ser nosso, tá? Pode ser, eu quero levar do MicroStation para o CATIA, né? Então você pode fazer esse fluxo usando a tecnologia dos conectores. Claro que eu fui bem genérico, né? Mas a ideia é, putz, tenho uma ideia, quero fazer isso, tenho esse fluxo interessante para mim. A gente vai ajudar e vocês podem criar essa aplicação. A gente quer popular esses conectores. Vou me arriscar um pouquinho só para mostrar para vocês como é bem mais simples trabalhar com o GraphQL. Aqui, esse Explorer é um aplicativo de exemplo que está usando esse novo endpoint que a gente tem. É um endpoint e aí o que vai mudar vai ser essa consulta, vai ser esse corpo da requisição. Eu posso, por exemplo, obter todas as minhas contas associadas a esse aplicativo, por exemplo. Eu tenho sempre esse resultado visível aqui nesse Explorer. Eu tenho acesso também a todas as consultas que podem ser realizadas, que são disponibilizadas, que são suportadas por esse endpoint. Por exemplo, eu posso consultar hubs, projetos, os itens, as pastas, as versões dos arquivos e, por fim, as exchanges, que são as entidades que estão gerenciando toda essa informação no grafo. Design Entities aqui vai ser o equivalente a uma entidade que a gente pode interpretar como se fosse uma instância. Por exemplo, uma parede, eu tenho um tipo de parede e eu tenho instâncias para aquele tipo de parede. Então, tudo isso pode ser acessado por um endpoint utilizando essas consultas simplificadas. Beleza? Posso, por exemplo, pegar esse projeto aqui, adicionar aqui. Acho que ficou com aspas a mais aqui. E aí, usando o mesmo endpoint, tudo isso aqui usando o mesmo endpoint, eu vou escolhendo o meu projeto para utilizar. Eu posso alinhar essa estrutura da minha consulta para ter sempre uma resposta de acordo com o que eu determinei. Aqui a vantagem é que eu escolho quais parâmetros, quais propriedades, quais campos eu vou obter na resposta. Não é como nas APIs RESTful, que eu obtenho uma resposta padronizada para qualquer consulta a um endpoint específico. É tudo bem customizado, beleza? A partir de um projeto, eu posso obter toda a estrutura de pastas daquele projeto. Deixa eu só pegar o Hub também. Com o Hub ID e Project ID, eu posso pegar todas as pastas dentro dele, e aí para aquele resultado, eu posso pegar todos os itens dentro de uma pasta,
Dentro dos resultados, eu posso, mais uma vez, listar o nome desses itens com o ID. Eu posso fazer uma pesquisa específica para quando encontrar um arquivo dentro dessa pasta e por aí vai, beleza? Então, essa é a ideia dessa nova API. A gente tem um blog falando sobre GraphQL para Data Exchange também. Deixa eu passar para esse blog. Está aqui embaixo. Aqui. Acho que ele foi publicado hoje no perfil do LinkedIn de APS. Como eu falei, a gente tem 3 indústrias específicas onde a gente vai adotar essa nova iniciativa de lidar com o banco de dados de grafos para sair dessa troca, desse armazenamento por meio de arquivos de formato RDP, formato IAM, IPT, por exemplo. E a indústria que está mais madura, por enquanto, é a da manufatura, com Fusion Data, já com a API pública. A próxima, que está em breve, vocês devem estar vendo alguma coisa focada nisso, vai ser voltado para a EC, e aí com arquivos RBT a partir da versão 2024. Quando a gente lançar esse novo suporte, essa nova API, com suporte a GraphQL, a gente vai equiparar os 2 esquemas. O esquema de Data Exchange, que vocês acabaram de ver, como eu apresentei no Explorer, com o esquema da EC. Então, esse blog está falando sobre isso, ele é um dos mais recentes que a gente tem. É basicamente um heads up, um aviso. Em breve, aquele esquema vai ser modificado para se adequar à nova API. Então, se vocês forem fazer alguma coisa com GraphQL, saibam que vai ter uma modificação. Ou espera, ou fica atento para qualquer modificação. Entre em contato com a gente, entra em um acelerador e a gente pode dar um passo a passo, uma visão melhor do que vai ser modificado. E aí, pessoal, tô falando pra caramba, já tá quase no final aqui. Você sempre fala muito. Não, que isso, sempre não. João, Sim, quem tá falando... o Alexandre, Ah, fala aí, Alexandre. beleza? Eu não sei se vocês viram, eu mandei e-mail. Sabe aquele erro que dá nos browsers do Firefox, no Opera? Eu mandei um e-mail, não sei se chegaram a ver. Eu acho que você mandou um recente desse caso antigo, não era? Você tinha mandado há É, muito tempo, a gente botou para investigar. é Tá, que vocês precisavam do arquivo original, né? Daí eu mandei o sim. arquivo original lá, eu compartilhei no meu OneDrive. Ah, beleza, obrigado. Era o arquivo, se eu não me engano, era a textura da topografia, não era? É a textura da topografia ou era alguma outra coisa? Eu não sei o que que é, porque quando ele termina de carregar, ele distorce todo o modelo. Mas é só a textura ou é Não, geometria tudo, também? tudo. É o formato? Eu lembro de algum, de O algum erro que você formato tinha. é FBX, é exportado a Hum, partir do 3ds Max. tá. E é só no navegador, né? Específico. Só para É, relembrar aqui. e inclusive a própria plataforma, o Autodesk Viewer, ele tem o mesmo comportamento. Então, deve ser alguma coisa ali que com compatibilidade com o navegador. Tá, eu vou dar uma olhada. Eu acho que eu recebi esse e-mail sim, mas eu acho que ele acabou passando no meio das pendências que a gente estava fazendo aqui. Então, eu vou pegar ele de novo. Assim que acabar aqui, eu vou entrar em contato contigo. Não, Beleza? beleza. Obrigado. Mas alguém tem alguns minutos ainda, pessoal. Ô, João, queria Fala aí, ó. compartilhar uma coisa que eu continuei experimentando depois daquela conversa que a gente teve lá do Deleted Token. Uhum. Eu continuei experimentando e eu percebi o que estava fazendo com que o token fosse gerado daquela forma que não é JWT. E aí eu consegui entender ali o que estava rolando. Eu fiz a requisição do refresh token para o endpoint de token.
E foi aí que deu errada a parada. Então, no V1, eu tinha um token pre-legged, eu peguei o refresh token, esse token que eu tinha obtido, e fiz a requisição para uma endpoint de get token, e não para refresh token no V1. E aí, com isso, ele me retorna, quando eu faço essa requisição, trocando o código, né, seria o authorization code, pelo refresh token, no endpoint de get token, ele me retorna essa string toda zoada, que não é formatada JWT. Se eu faço a requisição para refresh token, ela funciona normal. Tá? Só queria compartilhar isso, que eu consegui encontrar o porquê que estava dando esse problema, e eu não tinha encontrado isso antes, né? Então você usou o refresh token nesse valor aqui do code. Exatamente. Cara, Eu não nem lembro, sabia agora que eu não lembro funcionava. se eu Não usei. deveria nem... Agora eu não lembro se eu usei o code como code e o valor de refresh token, ou se eu mandei refresh token e o valor de refresh token, e ele ainda assim gerou. Eu posso estar enganado, mas eu acho que eu mandei como refresh token. Você pode verificar. Eu vou tentar essas duas maneiras, porque não deveria ser aceito isso. Então foi ou esse endpoint aqui, com o refresh token no valor de code, ou então foi esse endpoint com esse campo. Só que ao invés de com code esse como campo. refresh token. Da mesma forma que é feito no endpoint de refresh token normal. Entendi. Beleza. Mas eu consegui encontrar esse problema aí. De qualquer forma, lá que eu estava desenvolvendo aquele SDK, eu já atualizei para V2, então já está funcionando o Authentication V2, já está tudo certo. É só questão agora de pegar e passar a fazer uso, sabe, dele normal. Estou atualizando esse SDK também, trazer alguns endpoints novos e tal, mas de qualquer forma ainda fica corrido, né? Fazer essas coisas novas de biblioteca. Pô, obrigado, cara. Se você puder, se você tiver se você for ver isso de novo e tiver essa definição de qual foi o parâmetro, a gente precisa dar uma olhada aqui, porque não era para estar aceitando, provavelmente. Foi bom você eu vou falar dar uma nisso olhada também. no código. Eu vou dar uma olhada no código, mas assim, eu tenho quase certeza que foi como refresh token, porque como que estava estruturada a biblioteca até então? Eu recebia, eu pegava o parâmetro, eu via se já existia um pre-legged token, né, dentro da biblioteca. O refresh token, o valor que eu mandava na requisição, e com isso, porque eu estava fazendo requisição para get token, não para refresh token. Eu acho que por isso que deu aquele probleminha lá. A autenticação funcionava igual, assim, eu conseguia fazer as requisições normalmente, com a string que voltava, que não era JWT, mas não vinha o token certinho, né? Sim. Foi bom você falar nisso também, cara, porque a gente já tem as datas de até quando vocês têm que atualizar para usar a versão 2 da API de autenticação. Então, a data limite é 30 de outubro. Até 30 de outubro, vocês têm que ter migrado para utilizar a versão V2. Quem está usando a SDK de Node.js é só usar a versão mais recente, atualiza a versão mais recente e a autenticação vai funcionar da mesma maneira, mas a API, o SDK vai estar chamando a versão V2 dos endpoints, vai cuidar disso para vocês sem ter nenhum breaking change, sem vocês precisarem atualizar o código. Então é só botar a versão mais recente. E para .NET, a versão não oficial da SDK ainda não está apontando para V2, mas a gente deve lançar em breve uma SDK em C#, focando nisso e Data Management. Aí é mais para o futuro. A gente já tem um time trabalhando nisso. Beleza? Tu sabe dizer se vai ser a mesma biblioteca ou vai ser outra separada? Não, vai ser outra. Vai ser outra separada. Por causa do APS, né? Suponho.
E não só isso, essa que existe agora, ela é mantida pelo time de Developer Advocates. No caso, acho que o Augusto e o Cirilo que têm sido maiores, quem tem publicado bastante naqueles projetos. Esse novo vai ser como produto mesmo, do time específico de SDK. E aí a gente vai publicar em blog. Eu acho que o Jaime já até publicou aqui em algum blog. Mas a ideia vai ser outro projeto. Beleza? Deve ser atualizado também o do Design Automation? Boa pergunta. Eu não sei se o Design Automation vai ser atualizado nessa primeira leva, nesse primeiro release. Boa pergunta, vou ficar te devendo essa. Porque tem basicamente duas bibliotecas base, né? Tem a Sim, Shell Core e o do Design Automation. Enfim. sim. Tem até uma pro Revit também. Tem mesmo. Não, bom saber disso daí. Vocês têm algum insight de como vai ser essa estrutura de forma geral dessa biblioteca? Ou como que ela vai estar formatada ali? Você tem alguma inspiração, vamos falar assim, em SDKs da Amazon, SDKs de algum outro lugar? Eu ainda não tenho mais detalhes, só sei que o time está trabalhando nisso internamente. Assim que a gente tiver alguma coisa para expor, tem como fazer parte do grupo beta, privado de beta, dessa SDK. Se a gente tiver aqui no blog, eu acho que foi o Jaime que publicou, vocês podem fazer parte do beta. E aí específico para C#. Aqui. Beta não, Alpha Release Adapters. Para SDK, especificamente de OSS. Então é só, se vocês tiverem interesse, manda um e-mail pra gente, para esse alien Consegue aqui. colocar o link no chat, por favor? Uhum. Pô, eu tinha feito uma extensão, eu tinha baixado uma extensão só para isso também, que eu acabei esquecendo de utilizar. Tá aqui. Não sei. Depois eu procuro. Ela gerava um QR Code só para a página que eu estivesse olhando. Enfim, tem que usar mais. Legal, show. Acho que foi então, pessoal. Já Só estouramos uma o pergunta. tempo. Essa SDK Fala. aí não é relacionado só ao OSS, não? Essa primeira vai ser só o OSS, mas a gente está trabalhando em ter SDKs oficiais de .NET. E para você acessar o OSS, você precisa de autenticação também, né? Então, esses vão ser os Sim, dois primeiros. eu até fiz uma biblioteca para fazer isso. Eu usei alguma API, acho que foi a principal ali, Foi para me ajudar a fazer essa parte do OSS. Ver se foi essa daqui que você... Eu acho que foi. Sim. Foi bem isso aí. Essa daqui também lida com a parte de OSS. Tanto para o seu bucket quanto para o data management conectado com um hub, com o B360 ou ACC. Lida, mas eu achei ela muito ruim. Daí eu fiz uma para facilitar a minha vida, enfim. Beleza. Ela é não oficial ainda, né? Então a gente vai ter uma melhor. Beleza? Pessoal, Quem é que estava passou comentando aqui. que usou e que montou essa biblioteca separada? Ciril e Augusto. Eles que estão mantidos. Não, mas Se quem você que ver- estava comentando que montou uma biblioteca por conta própria aí? Ah, Uma SDK tá. por conta própria? Foi o Luiz. Eu fiz uma. Luiz? Não, legal. Vocês dois Luiz, fizeram. Luiz, depois eu vou... Eu acho que da participação anterior, eu acho que você estava na Hackathon passada, não estava? Tava? Tá, depois eu vou entrar em contato contigo para trocar uma ideia, porque eu estou desenvolvendo um SDK não oficial ali, e aí, às vezes, colher essas informações é legal, cara, que aí a gente, como comunidade, consegue também, às vezes, desenvolver alguma coisa que para a gente faça mais sentido também, sabe? Eu vou colocar aqui no chat o projeto, se quiser dar uma olhada também. Show, legal, bacana. Depois eu dou um toque aí para ti, então. Na boa. Maravilha. Gostei. Para isso que serve café, pô. Maravilha. Legal. Maravilha. Pessoal, já passamos o tempo aqui.
padeiro já tá. Ele fica só me esperando aqui pra eu comprar o pão da tarde, então não posso deixar um. Pão da tarde. É, pô, tem que ter pra lanchar, né? Tá Isso bom. aí. Fazer o quê, né, gente? Fazer o quê? A gente tem que escutar isso. Vamos discutir. Valeu então, pessoal. Espero Legal, vocês gente. aí no próximo. É isso aí. Valeu, Beleza. falou. Falou. Obrigado, gente. Obrigado, até mais. Valeu, até Tchau. mais.